Vou mostrar pra vocês como tá o quartinho do Luca por enquanto. Então, está em fase de transição ainda, mas já tá muito melhor do que tava, né? Vocês lembram que o meu tava cheio de caixa e um monte de coisa empilhada. Então, chegaram os móveis. Esse berço aqui, ele tá no tamanho mini, mas ele é um berço evolutivo. Então depois ele vira um tamanho de berço padrão e depois ele vira uma caminha que dá mais ou menos até uns 4 anos. A poltrona também escolhi azul marinho e aqui tá o carrinho dele, que vira Moisés. Hoje eu comprei um colchão pra colocar nele, porque isso daqui é bem desconfortável. Então se a gente colocar ele pra dormir aqui, não vai ficar muito confortável. A banheira chegou, ainda não sei onde ela vai ficar, mas a gente já montou pra ter uma noção de como que ela funciona. Mas ela é aquela banheira que tem um trocador em cima e que ela é de pé. Achei um baita trambolho, mas vamos ver, a gente vai ver no dia a dia como que vai funcionar. Aqui por enquanto tá com essa decoraçãozinha de dinossauro. O quarto não tá super temático, mas tem umas coisinhas de dinossauro. Além disso, também tem o cestinho dele de roupa suja, que também é de dino. E esqueci o nome, mas é aquele negócio que vai na porta dele, na maternidade, e depois vai vir pra cá. Ele também é de dinossauro. Os móveis eu escolhi na cor areia, tanto o guarda-roupa quanto a penteadeira. É porque eu acho que vai ser mais fácil depois, quando a gente for comprar uma caminha maior pra ele, ornar, né? Eu não vou sempre deixar assim no azul marinho, enfim. Essa poltrona a gente sabe que ela não vai ficar por muito tempo nesse quarto. Até porque, né, eu não vou precisar dela pra amamentar ele durante tanto tempo, enfim. Eu tenho uma almofada de amamentação também. Aqui a gente tá começando a organizar, então nessa parte do guarda-roupa a gente tá com as fraldas. Por enquanto eu só tenho fralda RN, RN+, e P. Aí tem uma M que a minha amiga me deu também. Aí ali tem alguns lenços umedecidos, babá eletrônica, enfim. Esses saquinhos aqui que eu comprei pra colocar a roupa, né, que a gente vai levar, as trocas de roupa que a gente vai levar. Eu comprei mais 6 porque eu vou colocar as minhas trocas também aqui. Minhas trocas não, né, meus pijamas, enfim, sutiã de amamentação, essas coisas. A minha almofada de amamentação é essa. Comprei no Mercado Livre mesmo, ela era uma das melhores avaliações. Então peguei ela aqui. Aqui ainda não tem nada. Por enquanto tá a televisão e essas outras coisas que estavam aqui decorando, né? Esse quadro ficava ali em cima, não sei se alguém lembra, quando era o nosso quarto. Isso aqui ficava na nossa porta. A gente ganhou no dia do nosso casamento, da pessoa que cantou. E aí isso vai pra porta do nosso quarto agora, né? Aí hoje a gente vai comprar uns cabides pra pendurar aqui as roupinhas. E nessa gaveta de baixo a gente já colocou os sapatinhos dele. Até que ele já tem bastante, né? Aqui estão todas as fraldas dele, fralda de boca. Quanto mais fralda tiver, melhor. A minha mãe tá passando, minha mãe tá me ajudando com isso. Aqui tá a pomada de lanolina, que é a única pomada que pode passar nos seios, segundo a minha consultora. Mas também não é algo pra ficar passando sempre, porque é perigoso, de entupir os ductos. Enfim, mais pra frente eu converso sobre isso com vocês, mas tá aqui em cima porque chegou essa semana. Isso daqui e isso daqui que é o ruído branco também. E ele tem uma lanterninha nessa parte de cá. Esse é um quadrinho a mais que veio, vieram 4, mas eu achei que ali ficou melhor só 3. Aqui nessa primeira gaveta estão algumas coisas, mas não vai ficar desse jeito, tá? Eu comprei mais caixinhas de acrílico como essas, que eu não sei se vocês lembram que eu usava na minha penteadeira. Tem um vídeo aqui que eu organizo a minha penteadeira e eu coloco várias coisas em caixinhas como essa. Então eu comprei mais, essa semana vai chegar e eu vou organizar. Aí aqui tem algumas coisinhas, isso aqui é pra mim, né? Essas coisinhas são pra mim, então isso aqui é pro seio, isso aqui também é o extrator de leite pro seio, isso aqui é pra armazenar o leite dele, isso aqui são as rosquinhas, isso aqui é pra ele, né? Mordedor, isso aqui é aspirador nasal, lixinha de unha, sabonetinho pra tomar banho, um livrinho que eu comprei pra fazer tummy time com ele. Enfim, a gente sabe que no começo eles só enxergam esses altos contrastes, então é a minha ideia, né, de fazer os primeiros exercícios dele com esse livrinho. E eu já mostrei pra vocês a caderneta de saúde, né, assim que chegou.
Aí aqui estão algumas coisas que a minha mãe já passou. Então tem aqui os bores. Eu mostrei pra vocês esses bores nas comprinhas, que é da Shein, da Carter's, enfim, meinhas. A minha mãe não tava achando o parzinho dessa, mas depois achou, ela vai colocar aqui pra mim. Então aqui são algumas coisas que estão passadas, mas a minha ideia é comprar aquelas colmeias, sabe? Pra dividir um pouco melhor. Mas a princípio é isso que tá passado. E aí o resto a gente vai terminar de organizar essa semana. Ah, isso aqui chegou essa semana também, da Shein. Eu comprei esse macacãozinho branco e essa touquinha que eu achei muito lindo. Mas eu sei que não é algo prático, né, gente? Porque a gente precisa ou daqueles botões de clique ou zíper, né? Porque é muito mais prático. Mas isso aqui eu tô pensando em colocar assim que ele nascer, ou pra sair da maternidade, enfim, nos primeiros dias. Que é só pra fazer aquelas fotos bonitas, mas eu achei muito fofo. E aqui é o famoso... mantinha, né? Comprei mais também, já tinha comprado duas, comprei mais uma. Esse kitzinho aqui que vem touquinha, meinha e luva. E esses aqui são os sacos de dormir, né? Esse daqui chama Sweater, se eu não me engano, que é esse que fecha, assim. Se você quiser manter fechado, né? Pra eles não terem aqueles espasmos. Então, esse aqui é o de frio, ele é meio que de lãzinha. E esse aqui é o de verão, que ele é de tecido mesmo. Aqui embaixo de tudo isso, eu tenho o ninho. Aqui são roupas também que já estão lavadas, só faltam passar. Mas enfim, não tem necessidade de eu abrir isso agora, que senão vai fazer sujeira. Mas esse aqui é o ninho dele e a minha mãe levou a capa pra lavar também. Então depois, quando tiver com a capa, eu mostro direito pra vocês. Então assim, o principal tá pronto, né? Que é berço, fralda, roupa. Mas o que falta aqui nesse quarto? A gente precisa colocar tela nessa janela. Não tô falando tela de proteção, porque isso a gente já colocou. Eu não sei se vocês estão percebendo. A gente já colocou tela de proteção. A gente tem que colocar aquela tela de mosquito, sabe? Então, o que eu quero fazer ainda aqui no quarto? Colocar a tela de mosquito, colocar uma cortina e colocar um tapete aqui também. E aí, eu acho que tá pronto. Aqui também eu quero colocar mais alguma coisinha de decoração. Eu tô pensando em colocar aquele varal com o nome dele, sabe? Mas aí, até o final dessa semana a gente acerta as coisas que faltam. Porque o 9º mês chegou. Oiê! Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha gestação no geral. Além de mostrar o quarto do Luca, eu queria dar as minhas considerações em relação à gestação. Tô aqui na minha poltrona com a minha super barriga. Estamos nos últimos dias, últimas semanas, não sei. A partir de sábado, que será daqui a alguns dias, ele já pode nascer a qualquer momento, ele não é mais um bebê prematuro. Então estamos aí nas expectativas. Eu anotei algumas coisas aqui no meu celular pra falar pra vocês, porque eu sei que algumas youtubers elas fizeram, né, o relato de cada um dos trimestres, mas eu não quis fazer isso, até porque eu achei muito difícil no começo, então eu não queria nem falar sobre isso. Se vocês verem aí o primeiro vídeo que eu conto pra vocês sobre a gestação, eu acho que eu já tô eu tô de quase umas 20 semanas, se eu não me engano. Então, agora no final que eu tô me sentindo um pouco melhor, eu decidi falar um pouco pra vocês. Tem muitas coisas que eu vou querer falar só depois que ele nascer, assim, que eu acho que eu vou me sentir mais à vontade. Mas algumas eu já posso contar pra vocês, e aí eu anotei aqui pra eu não esquecer alguns tópicos. Eu vou falar aqui pra vocês o trimestre que eu achei mais difícil, né? Pra quem não sabe, eu tô no final do terceiro, já passei das 36 semanas. Pra mim, o mais difícil foi o primeiro trimestre. Que fique muito claro que tudo que eu vou falar aqui é a minha experiência, não é uma regra. Se você ainda não ficou grávida, não significa que você vai sentir as mesmas coisas que eu nos mesmos períodos. E se você já ficou, também você vai poder se identificar ou não. Eu mesma tive muitos sintomas atípicos que eu falava para algumas amigas minhas e elas falavam que não sentiam. Mas a grande maioria sente, só que eu senti por muito tempo. Então, pra mim, o primeiro trimestre ele foi o mais difícil porque eu enjoava muito. E assim, gente, a minha gestação... eu praticamente só fiquei grávida no verão e no calor. Eu engravidei em setembro, descobri ali no começo de outubro, e aí começou a esquentar. Nós estamos em maio, hoje a gente vai fazer 30 graus, né? Existe aí uma previsão de que semana que vem comece a esfriar. Eu espero muito que sim, que eu gostaria que pelo menos no finalzinho conseguisse curtir um pouco, tipo, uma coberta no sofá, que foi uma coisa que eu não consegui fazer a gestação inteira, justamente porque todos os dias foram muito quentes, a grande maioria, né? Mas eu já achei muito difícil por isso.
por ficar grávida no calor. E quem já ficou grávida aí sabe que a gente sente um calor acima do normal. Existem algumas pesquisas que falam que a grávida ela tem a sensação térmica de 4, 5 graus a mais do que realmente está. Então, por exemplo, agora tá 27, pra mim é como se estivesse 31, 32. Porque o nosso fluxo de sangue no corpo aumenta e isso aquece. Enfim, não sou médica, mas foi o que eu entendi pelo que eu li. Eu vomitei muito na gestação, eu vomitava quase todos os dias. Começou mais ou menos ali por volta das 8, 9 semanas. Eu vomitei quase todos os dias, até as 25, 26 semanas. Então, eu vomitava 2 dias seguidos, ou um não, depois 3 dias seguidos, ou um não. Mas sempre vomitava e a maioria das vezes era de manhã. Então foi muito difícil pra mim, nesse sentido. Eu ficava mal mesmo. Então, pra vocês verem, ela se estendeu até o segundo trimestre, tá? Não foi só no primeiro trimestre. Porque o que eu ouvia muito dizer, depois das 12, 14 semanas você vai ver. Vai passar assim, você nem vai lembrar. E eu criei muita expectativa em relação a isso. Só que não passou. Então, pra mim foi bem complicado, eu ficava muito chateada com isso. Porque eu acordava pensando, hoje vai ficar tudo bem, e eu tinha que sair correndo pro banheiro. Então, eu achei essa parte bem difícil. Eu tive muita falta de ar. Dizem que é normal ter a falta de ar no começo e no final. No começo, por conta da quantidade de hormônios, né, que aumenta. E no final, por conta do peso da barriga, enfim, tá tudo amassado aqui. Eu senti mais falta de ar no começo, tá? Agora eu ainda sinto, que nem agora eu tô super cansada. Talvez ele ainda fique mais umas 2 semanas, 3, né? Pode ser que aumente essa falta de ar, mas o que eu tenho de comparação com o primeiro, no primeiro eu sentia muito mais. Isso me assustava porque eu não sabia que isso acontecia no começo. Eu achava que era só no final. Mas depois pesquisando, falando com a médica, eu soube que isso era normal também. Eu tive muita tontura, muita ansiedade e muita palpitação. Então, pra mim, foi difícil emocionalmente também o primeiro trimestre, assim. Eu não sei se a quantidade de hormônios, eu não sei o que acontece, mas a minha cabeça parecia que explodia, assim. Eu tinha muita ansiedade. Mas eu já faço acompanhamento com psiquiatra e psicólogo, então isso é um outro assunto que eu posso trazer pra vocês depois que ele nascer, depois, enfim, que as coisas passarem. Mas eu tive que fazer alguns ajustes em relação à medicação, algumas outras coisas. Que depois, no final do segundo trimestre, já estava tudo mais estável, tá? Então, isso foi bem no começo ali, até os 4 meses mais ou menos. E o que mudou muito pra mim no primeiro trimestre de cara foi o cheiro das coisas. Eu era apaixonada por cheiro de café e de repente o cheiro de café ficou uma coisa horrorosa. O cheiro do meu marido também mudou. Eu era apaixonada pelo cheiro dele. Sabe aquele, a gente sabe, o cheiro da pessoa amada. Ele mudou. Então às vezes eu queria muito ficar perto dele. Eu não enjoei do meu marido, como algumas mulheres enjoam, assim, eu não enjoei dele, mas eu enjoei do cheiro. Então eu queria às vezes ficar perto dele, mas o cheiro dele eu não tava gostando. Então isso me deixava mais pirada ainda. Muitas vezes, tipo, ele ia falar comigo de manhã e eu ficava enjoada e depois tinha que vomitar. Foi uma fase bem ruim, assim. Esse lance da mudança do cheiro é uma coisa maluca. O meu segundo trimestre, ele foi bem parecido, né, com o primeiro. E as coisas foram melhorando aos poucos. Mas, como eu falei pra vocês, eu não fiquei só vomitando no primeiro, eu vomitei também no segundo. Então isso permaneceu aí durante um tempo, pelo menos até a metade do segundo trimestre. E além disso, eu tive um período de muita prisão de ventre. Eu não sei se é prisão de ventre que fala, mas enfim, dificuldade de ir ao banheiro. E isso foi uma coisa cabulosa pra mim, porque eu tinha um intestino super regrado, eu ia todo dia, ao mesmo horário, e de repente parecia que ele tinha parado de funcionar. Foi muito ruim. Mas passou também. A minha obstetra indicou o que eu poderia tomar, né? Não é qualquer coisa que você pode tomar. Enfim, não só em relação a isso, mas a qualquer coisa que você tiver na gestação, tem que falar com a médica, porque não pode, grávida não pode tomar vários remédios. Enfim, depois isso se acertou também. E por volta das 28 semanas, eu voltei a sentir o cheiro normal das coisas. Foi assim, uma mágica. Foi de um dia pro outro, o café tava cheirando normal. Eu já tava apaixonada pelo cheiro do Lucas de novo. Eu sentia um cheiro da air fryer, de Teflon, que eu não gostava. E de repente a minha air fryer voltou a cheirar normal. Foi uma coisa muito louca, quando eu entrei mais ou menos no 7º mês, que é ali na 28ª semana. Então, o segundo trimestre foi um misto. Ele foi um pouco ruim no começo, e no final as coisas começaram a entrar no eixo. E aí, agora, no terceiro, foi o momento que eu voltei a me sentir um pouco mais eu, no sentido de
ver as coisas com um pouco mais de clareza, então eu me senti um pouco mais animada com a gravidez agora, né, no final do segundo trimestre pro terceiro, porque os cheiros voltaram, eu parei de enjoar. Assim, eu vou ser bem sincera com vocês, eu ainda vomito de vez em quando, tá? Só que assim, virou uma coisa mais esporádica. Então, domingo passado, Dia das Mães, ele já me deu um presentinho que eu acordei vomitando. Eu acordei, bebi água, fiquei uns 10 minutos na cama e tive que sair correndo. E o que eu vomitei? Nada, porque eu não tinha comido nada. Era só água e, enfim, um líquido meio amarelo, meio esverdeado, que é super normal, que se eu não me engano é a bile. Pra quem nunca ficou grávida, você não pode ficar muito tempo sem comer. Então, o que aconteceu nesse dia? Eu tinha jantado muito cedo e tinha dormido demais. Então eu já tava ali mais de 12 horas sem comer e foi o que aconteceu. Então um segredo aí pra não enjoar muito na gestação é sempre comer a cada 2 horas e meia mais ou menos. Porque quando você passa de 3 horas, você já começa a ficar meio lelé das ideias. Porque aí você cai a glicose, ou sua pressão cai, você fica enjoada, enfim. É uma coisa maluca mesmo. Agora no terceiro trimestre, o que eu sinto de diferente dos outros é que a gente começa a sentir dores. Então eu comecei a sentir dor na pelve, dor nas costas, dor na virilha, assim, uma dor bem chatinha. E agora no final eu quis parar de fazer atividade física, assim, eu não fui uma grávida super ativa como eu achava. Eu achava que eu ia ser uma grávida super fitness, porque eu vinha aí nos últimos anos focada em atividade física, então eu tava correndo, tava fazendo musculação, era uma coisa que me fazia super bem, principalmente pra cabeça. Só que justamente por terem surgido várias limitações, eu fui treinando como dava. Então, às vezes eu ia umas 3 vezes na semana, às vezes eu ia 2. E aí, depois das 32, 33, eu comecei a ir quando eu tive vontade. Agora, no final, faz umas 2 semanas que eu não vou. 2 ou 3 semanas que eu não vou. E assim, não tô me culpando, não tô me sentindo mal por isso. Tá tudo bem. Graças a Deus eu não tive nenhuma intercorrência grave. Apesar de ter sido uma gravidez muito sintomática, né, cheia de sintomas, até o determinado momento que eu estou falando com vocês, eu não tive nada que fosse grave. Então eu não tive diabetes gestacional, a minha pressão se manteve boa até agora, não tive descolamento de placenta, não tive sangramento, não tive nada dessas coisas. Então foi uma gravidez de certa forma saudável naquilo que eu proporcionei pro bebê. Pra mim, eu não tava assim na minha melhor saúde, né? Mas nada que prejudicou, né, o meu bebê e a minha gestação. Pra quem tem curiosidade de saber, agora eu tô no 9º mês e eu engordei quase 9 quilos. Eu engordei 8 e pouco, assim, quase 9. O que é normal. A minha médica disse que com o peso que eu engravidei, eu poderia engordar até 12, 15, mas eu acredito que eu não vou chegar nesse peso. Eu acho que eu vou chegar nos 10 até ele nascer, ou não, mas eu acho que é mais ou menos uma média. E não tô muito preocupada com isso. Eu sinto que as coisas estão bem dentro do parâmetro, né? Tanto em relação a ele não é um bebê muito grande, mas ele também não é um bebê pequenininho. Ele é um bebê que tá sempre ali no percentil 60, 50. Em relação a isso tá tudo bem. Então pra mim isso é o mais importante, né? Ele tá bem e não tá acontecendo nada comigo fora do comum. Porque também, se a gente engorda muito, a gente tem que investigar também se tem alguma coisa errada. O que não é comum, a não ser que você esteja comendo demais, enfim. E todas essas coisas que podem acontecer. Mas não era o meu caso, eu tava comendo normal e vivendo a vida normal, né? Então, não é o que tá me preocupando. E depois eu quero voltar a praticar atividade física assim que eu for liberada. Antes de finalizar, assim, eu queria falar um pouco pra vocês sobre as minhas expectativas pós-parto, né? Sobre o parto em si. Eu me sinto agora muito mais tranquila do que no começo. Porque, gente, não tem muito o que ficar pensando. Ele vai nascer. Porque ele não vai ficar pra sempre dentro de mim. Então, se ele vai nascer cesárea, se ele vai nascer normal, se ele vai nascer antes, se ele vai nascer depois, eu não tenho controle nenhum sobre isso. E a gravidez é um tapa na cara em relação a isso. Principalmente se você é uma mulher controladora como eu. Obviamente que depois de muitos anos de terapia você vai melhorando. Mas a gravidez te mostra que você não tem controle de nada. Nada. É tipo uma roleta russa. Você não sabe se você vai ser uma grávida que enjoa, você não sabe se você vai ser uma grávida que engorda. Você simplesmente não sabe. Você só engravida e coloca nas mãos de Deus. Porque tudo pode acontecer. Então, eu não tenho controle sobre isso, né? Eu tenho um plano, né? Eu tenho um planejamento com a minha obstetra sobre o que a gente vai fazer. Mas é ele e Deus que sabe, na verdade, como que vai ser, né? Pra depois disso,
o que eu tenho de planejamento. Primeiro que eu não vou querer receber visita na maternidade, tema polêmico. Eu falo isso pro Lucas antes da gente engravidar, tipo, eu sempre achei meio absurdo. Mas, que fique muito claro, eu, Bruna, acho isso. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Muito pelo contrário, porque eu sei que tem mulheres que sonham com o momento de receber pessoas na maternidade, que fazem lembrancinha, que querem mesmo receber pessoas. Então eu estou dizendo eu não quero e eu pretendo seguir isso por vários motivos. Primeiro pela saúde do bebê e depois eu mesma, porque eu não sei como eu vou estar, mas eu quero exercer o direito de estar do jeito que eu quiser, sem ter que me preocupar de receber pessoas dentro de um quarto. Então por isso que eu não quero e também não quero os primeiros dias em casa. Assim, recomendação de pediatra é até 6 meses, mas eu sei que 6 meses é too much. O ideal é pelo menos os 2, 3 primeiros meses, que aí é quando eles tomam as primeiras vacinas. E agora, por a gente estar em uma época que está com muita doença respiratória, eu não quero correr esse risco, assim. Então, quanto mais tempo eu puder evitar dele ter contato com pessoas externas, eu vou evitar. E meu marido sabe disso, minha mãe sabe disso, que são as pessoas que vão ser ali a minha rede de apoio. Ah, mas pai não é rede de apoio. Eu concordo com isso, só que eu só vou ter o Lucas por 20 dias. Depois, ele vai trabalhar. Então, ele vai me dar um apoio no momento que ele estiver aqui, porque eu só vou poder exigir dele as funções pai full time os 20 dias. Depois, eu não vou poder exigir dele, porque ele não vai estar aqui. Então, a minha mãe vai ser a principal rede, no caso, né? Só que eu quero muito que ela me ajude com as coisas da casa, para que eu e o Lucas, a gente possa ficar focado com o bebê. Então, esse é o meu planejamento inicial. As coisas podem mudar, assim como várias crenças que eu tenho em relação ao bebê. Ele vai dormir no nosso quarto a princípio. Eu tô aqui no quartinho dele. Esse berço tem rodinha e também tem um carrinho dele que vira Moisés. Ele vai dormir em um desses 2 lugares no começo, só que lá no nosso quarto. E aí, aos poucos, quando eu for sentindo que ele tá independente, que existem condições do bebê dormir no quarto dele, eu vou trazer ele pra cá. Mas a pediatria recomenda a partir dos 6 meses. Alguns bebês podem ir antes, podem não, né? Assim, os pais sempre têm confiança para colocar antes, mas a indicação é até os 6 meses ficar no quarto dos pais. Sobre a amamentação, eu falei com algumas pessoas e principalmente falei com uma obstetriz que está sendo a minha consultora de amamentação, né? Então, primeiro, ela me deu toda uma aula, né, de coisas que eu não fazia a menor noção. E aí depois, quando ele nascer, conforme as coisas forem acontecendo, eu posso chamar ela para fazer um laser, posso chamar ela para me ajudar na pegada caso ele não esteja pegando certo. E isso é um investimento que, assim, eu não estou arrependida de ter feito, né? Porque eu acho que é muito importante. Fora isso, eu tenho extrator de leite, eu tenho mamadeira caso precise. Quero? É o ideal? Não, mas eu sei que os planos podem mudar. Assim como chupeta. Gente, eu nem comprei chupeta. Não ganhei chupeta de ninguém, não quero nem saber de chupeta. Nos 45 do segundo tempo, pode ser que eu queira comprar uma chupeta? Pode ser. É o meu plano? Não é o meu plano. Então, assim, a gente percebe que as mães, as mulheres no geral, mas as mães são muito julgadas pelas suas escolhas, né? E a verdade é que cada uma sabe o que é melhor pro seu bebê e pra sua rotina. Essas são as considerações iniciais que eu posso falar pra vocês, mas eu acho que depois que ele nascer eu posso voltar aqui, posso falar o que tem dado certo, o que não tem, o que eu posso deixar de dicas para aquelas mães que acreditam nas mesmas coisas que eu, né? É isso, foi o que eu falei logo no primeiro vídeo, que eu falei que eu tava grávida. Eu não quero ficar, expondo tudo aqui, até porque ele vai ser um bebezinho e ele vai crescer e eu não sei se ele vai querer estar nas redes sociais ou não. Mas, obviamente, ele vai aparecer e a gente vai falar um pouco da rotina da casa com ele, porque essa vai ser a minha nova vida e quando eu mostro os vlogs de rotina ou até mesmo de viagem, ele vai estar com a gente. Eu queria mostrar pra vocês essa luminária que chegou hoje, que no dia que eu filmei o quarto ainda não tinha. Olha que fofo. E ela muda de cor. Eu não sei exatamente. Aqui, ó. Agora tá vermelha, verde, azul. Eu achei muito fofa. Eu queria deixar uma lumináriazinha aqui no quarto dele. E aí essa daqui eu achei uma graça. Eu espero que eu não precise ficar batendo nela toda hora pra ela mudar, né? Eu vou descobrir se é assim mesmo que funciona. Depois eu conto pra vocês. Mas ela é bem fofinha. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do quartinho do Luca, quando ele estiver pronto mesmo, né, que vocês sabem que tá faltando algumas coisas, eu mostro pra vocês.
Mas se você gostou do vídeo, desse bate-papo que eu falei mais do que a boca, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.